Olá, queridos e queridas, boa noite. Cheguei aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo, né? Estamos no livro de Jó, estamos no capítulo 20. Estamos na metade do caminho. Daqui a pouco a gente termina o livro de Jó e vamos para outro livro. Então, gostaria muito que você que está chegando novo se inscrevesse no canal. Diego, muito obrigado por você ter se inscrito no canal. Vi aí o seu nome. Olha, muito obrigada, viu? Deus te abençoe grandemente. Compartilhe essas lives que eu tenho aqui, compartilhe para todos os seus amigos. Peço que se inscrevam no canal também, tá bom? Que é sempre bom levar uma palavra amiga para alguém, tá bom? Para essa pessoa refletir, tá? E aqui eu faço um estudo, resumo do estudo do livro da Bíblia, né? De todos os personagens da Bíblia. Então sejam todos muito bem-vindos e abençoados. Que Deus os abençoe grandemente. Peço-vos a Deus que Deus possa nos dar clareza e entendimento na palavra que está aqui, para que a gente possa transmitir com mais entusiasmo para as outras pessoas, né? Devemos passar conhecimento. Tudo aquilo que a gente sabe, devemos passar para outras pessoas, tá certo? Então, sejam abençoados. Então, esse que já se inscreveu aí, apertou na palavrinha inscrever-se, depois no sininho, na palavrinha todas, seja bem-vindo. E peço-vos também que vocês apertem aí, ó, na mãozinha, essa mãozinha aí. Se você dá um like nela, apertar, dá um likezinho assim nela, você vai estar dizendo para o nosso canal, que esse canal aqui não é só meu, esse canal é nosso, de todos nós que estamos aqui presentes, sempre, todas as noites, fazendo o estudo da Bíblia. Então, eu gostaria muito que você desse um like aí para que o canal venha saber que você está presente, que você está gostando do que você ouve e o que você vê aqui, tá certo? Sejam todos muito abençoados, sejam todos muito bem-vindos. Que a glória do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas, derramando bênçãos sem medida sobre nossas vidas, né? Muita luz para todos vocês, tá bom? Então, vamos dar continuidade. No final desta live, você, por gentileza, compartilhe a palavra. É sempre bom levar uma palavra amiga para alguém, tá certo? Às vezes a pessoa que está lá do outro lado está precisando de um amigo, de um ombro amigo, de uma pessoa que passe alguma coisa para que essa pessoa possa refletir e mudar a história da vida dela, né? Que só nós, né, através da nossa fé e da obediência com Deus, podemos mudar a nossa história, tá certo? Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. Coçando meu nariz. Então, gente, olha, vamos dar continuidade aqui. Eu estou aqui no capítulo 20, onde fala que Zofar, ele descreve as calamidades que os ímpios sofrem, né? Então, respondeu Zofar respondeu, ele é um Naamatita, né? Ele é um desses homens de lá, deste lugar, né? E ele então disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Então, isso aqui eu já falei ontem, né? Também falei sobre os ímpios, que muitas vezes gozam de prosperidade nesta vida, mas nem são tão merecedores assim, não é mesmo? Então Jó, ele confia a misericórdia dele nas mãos de Deus, né? Ele diz que porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo. Então ele fala com Deus. Ele antes me atenderia. Então, porquanto, no versículo 17 diz assim: porquanto não fui desarraigado por causa das trevas, e nem encobriu o meu rosto com a escuridão. Aí, em seguida, vem falando sobre os ímpios. Muitas vezes ficam sem castigo nessa vida. Muitas pessoas cometem muitos erros e, às vezes, ficam sem castigo, né? Mas Deus, na sua repreensão divina, né, no julgamento, no final da vida, que ele vai julgar para onde que essa pessoa vai. Se vai estar à direita do Pai ou se vai para o inferno. Tá certo? Muitas das vezes aqui na vida, que decorre, né, não há castigo para o ímpio.
né? A lei não se cumpre. Então, visto que, aí diz assim, no capítulo 24, no versículo 1, diz assim: visto que Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, não se encobriram os tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias, até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levam o jumento, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra juntos se escondem. Também falei sobre isso ontem. E falei também sobre Bildade, que sustenta que os homens não podem justificar-se diante de Deus, porque muitas pessoas querem se justificar diante de Deus, né? Então, Jó com isso, aqui na história da Bíblia, tá? Jó repreende a Bildade e Jó exalta o poder de Deus. Então, Jó, ele se sustenta na integridade dele. Ele continua sendo sincero o mais que ele pode para com Deus. Então, no capítulo 27 diz assim: e prosseguindo Jó em seu discurso, disse: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei, e não a lançarei, não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Então, Jó, ele mesmo vai sustentando toda a sinceridade dele para com Deus, né? Então, ele vai conversando com Deus, falando todas as coisas. Então, o que se entende, né? Que o poder de Deus é divino, não tem como, porque toda criação, ela não consegue revelar a magnitude de Deus. Você entende? Ninguém consegue revelar. Mesmo quando nós ficamos assim, abismados quando acontece alguma coisa. Você entende? Então, imagine saber que tudo que foi citado é apenas um sussurro da voz de Deus, da voz da divindade. Imagina isso. Então, o conhecimento que nós, seres humanos, conseguimos ter de Deus, ele chega apenas só um pedacinho da verdade, né? As bordas da verdade, como diz aqui, as bordas da verdade da essência, né? Então, quer dizer, sobre a plenitude, a essência de Deus, né? Porque o glorioso privilégio de conhecer a Deus, né? Aqueles que conhecem, face a face com a Deus, ele vai para o reino dos céus, né? Por exemplo, eu penso que é assim, não sei, mas eu penso que é assim. Se eu sou uma pessoa que cometi vários delitos, né? Vamos supor, é uma suposição. E aí então eu me entrego de corpo e alma e espírito para Deus e me arrependo de todos os meus erros. Então, Deus, ele me julga, antes de eu partir para esse mundo, né? Partir desse mundo, for para o reino dos céus. Então, eu estou muito doente, estou precisando, né? E aí, Deus, então, isso é uma suposição, eu não estou doente, não, Deus me livre dessa má hora. Então, Deus, então, vai julgar a pessoa e vai encaminhar ela ou para o reino do céu ou para o inferno. Então, essa pessoa que vai para o reino celestial será concedido o alcance da vida eterna. Você entende? Será concedido o alcance da vida eterna. Agora, aqueles que são ímpios, né, que cometem erros, não se justificam, eu quero dizer, não
pedem o perdão de Deus, né, a misericórdia de Deus, e esse vai continuar e vai permanecer no inferno, vai para o inferno. Então, quem aprova e reprova as nossas vidas é Deus, né? É Deus que prova e reprova. Mas existem muitas pessoas hipócritas que esperam assim enfrentar, né, a morte, né, chegar perto da morte para começar a pedir misericórdia a Deus. Eu não sou não concordo com isso, você entende? Eu acho que nós temos que pedir misericórdia a Deus na saúde, agora enquanto nós temos, né, todos estamos com saúde, pedir misericórdia a Deus por nossas vidas, pedir a Ele que cuide de cada um de nós, que Ele nos dê a sabedoria, o dom divino dele, para que a gente possa permanecer andando no caminho dele, né? Seguindo em linha reta com ele, em equilíbrio com ele, tá certo? Então aí diz assim, ó, então Jó sustenta a sua integridade e a sua sinceridade, e então vai se falando sobre a sabedoria, o dom de Deus e as lamentações de Jó, ao lembrar-se do seu primeiro estado, como ele viveu, né? Como ele vivia naqueles momentos dele, né? Então o estado, aí conta-se o estado miserável de Jó. O que aconteceu com Jó? Vou ler aqui para vocês entenderem. Então, prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo, ele falando: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como ele era, né? Como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos na mangueira e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, até os idosos se levantavam e se punham em pé quando eu passava. Os príncipes continuam as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava e a sua língua apegava-se ao seu redor. E aí no versículo 17 diz assim: vestia-me de justiça e ela me servia de vestimenta, como manto e diadema era a minha justiça. Então ele começa a falar dos tempos dele, né? Os tempos em que ele via o zelo de Deus sobre a vida dele. Ele começa a falar sobre isso, de quanto a presença de Deus resplandecia nos caminhos dele, né? Ele falava sobre sobre a proteção de Deus na vida dele, quando ele andava em trevas, né? E os dias em que ele tinha vigor, uma vida repleta de bênçãos, porque Deus tirou ele, né, do monturo, né, e levou ele para um lugar de bênção. Então Jó se tornou um homem muito rico. Depois de tudo que aconteceu, Jó então voltou a ser pobre. Aí diz assim, o contraste entre o passado e o presente. Os mais jovens, que antes nutriam respeito por Jó, passaram a rir e zombar de Jó, hostilizar e obstruir o seu caminho para que ele caísse. Suas forças haviam se esgotado e no monturo de cinzas passou a ser escarnecido pelos homens mais desprezíveis e sem moral da época. Jó virou motivo de provérbios e canções entre eles. Além disso, passou a ser desprezado, pois as pessoas, ao verem-no, tinham avesso a ele,
a ponto de ultrajarem e cuspirem em seu rosto. Para elas, Jó estava enfermo daquela maneira por ter recebido um castigo do divino. Seu sofrimento era tão grande que, para se ter ideia, ele chegou a se comparar a animais selvagens. Ele mesmo se comparava, né? Como o chacal e o avestruz, devido aos seus uivos de dor à noite. Com esse versículo, podemos perceber que Jó estava vivendo isolado, sem receber qualquer tipo de ajuda. Então, Jó foi para um monturo para viver o resto lá da vida dele, que ele se tornou um homem e voltou a ser pobre. Então, Jó, ele pedia por socorro a Deus. Jó, então, clama pela sua integridade, porque ele era um homem íntegro, mas ele errou, né? Então, como eu disse no início, Jó, Deus o considerou ele uma pessoa íntegra, mas pela fé que ele tinha, não por ele ter sido, porque ele não foi, ele errou também, ele era errante também. Então, Jó tratava-se, ele era um homem, na época, né, ele era um homem bom, ele tratava seus empregados com justiça, ele sabia que os olhos de Deus não havia distinção entre o que serve e o que não serve, aquele que é servo, né, e aquele que é patrão. Deus nunca teve distinção sobre isso. Isso é um plano original de Deus. Então, todos os homens são iguais, independentemente das diferenças sociais. Todos nós somos iguais, independente de diferenças sociais. Preto, branco, amarelo, azul, não importa. Se rico, pobre, paupérrimo, não importa. Então, nesse caso aqui, Jó tinha consciência de que prestaria conta dos seus atos na eternidade. Você entende? Lá, quando ele fosse para a eternidade, por isso ele reconhecia os direitos dele como servo e reconhecia os direitos dos servos também. E ele tratava com dignidade todos. Então, quando a gente tem um caráter, né, um caráter certo diante de todos e diante de Deus, Deus não deixa essa pessoa em sofrimento. Então Jó, ele continuava a dizer para Deus assim, ele falava, o meu espírito se vai consumindo e os meus dias se vão apagando, né? E eu só tenho perante mim a sepultura. Então ele dizia que ele teria que morrer, né? E Jó, então, ele contava essas coisas, porque ele contava com o testemunho do próprio Deus para que todos pudessem ver a inocência dele, né? Porque assim a chave ia virar, né? Porque ele estava sendo julgado, muito julgado. Muitas pessoas faziam coisas, né? Quando viram ele daquele jeito, cuspiam nele e tudo mais, né? Que eu li aqui, que vocês viram. Então isso nos mostra que ninguém além de Deus conhece os nossos corações, né? Ninguém. Ele sabe quem é justo e quem não é justo, né? Deus, ele é a nossa testemunha, sim, no céu. E ele antecipa sempre. Ele antecede sempre. Ele intercede sempre a nosso favor, tá certo? Ele sempre intercede a nosso favor. Então, quando nós fazemos alguma coisa e não vemos o que fazemos, às vezes estamos ali de olhos abertos fazendo coisas e estamos cegos, né? Às vezes nós não enxergamos o que nós estamos fazendo. Assim, mas Deus, ele é justo e ele vê, né? E Deus, ele é o nosso advogado, né? Ele nunca muda, ele é sempre fiel para com todos nós. Então,
Deus, ele observa isso na gente, ele observa o seu caráter, a sua integridade, se você está seguindo em fé com ele, né? Porque só Jona, ele ficou sustentando a sinceridade dele com Deus, ele não blasfemou contra Deus, né? Ele foi íntegro com Deus, você entende? Então, ele dentro da inteligência dele, dentro da sabedoria divina que Deus deu a ele permaneceu firme, né? Ele agarrou com ele a virtude da sabedoria que Deus dava a ele, a virtude de ter fé, né? Então Deus ajudou ele, né? Deus observa, né? Observava quanto à sua reputação. Então, a forma mais sensata é a gente ter equilíbrio, né? A gente ter equilíbrio com todas as coisas da nossa vida, né? Nós precisamos ter equilíbrio com todas as coisas, porque se a gente não tiver equilíbrio, não tiver temor a Deus, a palavra de Deus, nós não encontramos, não teremos a esperança que deveríamos, que temos que ter, né? Que a nossa esperança é Deus. Se a gente não se pegar a isso, a nossa esperança vai se embora. Então, a palavra que eu quero deixar, né? Porque assim, Jó, ele foi íntegro, ele teve uma reputação imutável. Mesmo assim, como é que eu vou dizer? Ai, meu Deus, eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês, mas assim, mesmo ele errando em algumas coisas, ele manteve a fé dele com Deus, você entende? Então, a palavra que eu quero deixar é reputação. E assim, o que eu quero deixar é que quando temos temor a Deus e seguimos os passos de Deus, a gente não se deixa, a gente acaba, como é que eu vou explicar? Quando nós temos temor a Deus, seguimos passo a passo a Ele, outras pessoas não podem falar quanto à nossa reputação. Falei mais claro agora, né? Então é isso. Quando nós seguimos os passos de Deus, fazemos as coisas que tem que fazer certa, outras pessoas não têm como falar de nossa reputação, porque nós estamos seguindo em direção aos passos de Deus. Seguimos fazemos aquilo que tem que ser feito. E não blasfemamos contra Deus, né? Fazemos como Jó, e o tempo todo ele foi fiel, né? Ele foi íntegro ali na fé com Deus. Ele não blasfemou contra Deus. Então, mesmo quando a gente está cego, mesmo quando a gente faz coisa errada e a gente não está enxergando, mas Deus enxerga, Ele está vendo e Ele é justo, Ele é o justo juiz, Ele é o nosso advogado, tá certo? Então a palavra que eu quero deixar é essa para vocês, é de reputação, tá bom? Reputação. Quando nós temos temor a Deus, seguimos os passos dEle, nós não damos oportunidade para outras pessoas falar quanto à nossa reputação, tá bom? Não sei se eu fui muito clara hoje, mas eu agradeço a vocês por estarem aí e assim, se eu não fui muito clara, amanhã eu prometo que eu vou dar mais uma estudada melhor para me poder ter mais clareza para passar para vocês, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser, ficam com Deus, que Deus os abençoe grandemente. E eu tenho certeza que Deus nos quer aqui amanhã, tá bom? Tchau, até amanhã.